Mais um dia que eu recomecei a gravar, vamos lá. 1 Coríntios 4. Meu Deus, por favor, me ajude a ler e interpretar com a orientação do Espírito Santo. Por favor, me ajude em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios 4, verso 1. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Não, veio uma nuvem aqui, ficou escuro, levei um susto. O que se requer? Então, e encarregados dos mistérios de Deus. Verso 2. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Verso 4. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é que me julga. Verso 5. Porquanto não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará a intenção dos corações. Nesta ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Tá? Então, quando se diz assim, julgar, por exemplo, tem uma parte na Bíblia que, se eu não me engano, é o apóstolo Paulo também. Ele fala assim, há pessoas que estão pregando e fazem, mesmo que estejam fazendo por competição, por qualquer picuinha, o que importa é que a palavra de Deus esteja sendo pregada, né? Então a gente não tem que se preocupar se um ou outro está imitando a pessoa. Hoje em dia, por exemplo, tem muita gente lendo a Bíblia, fazendo da internet um momento de estudo bíblico, ou de oração, ou de leitura, né? O que importa é que a palavra de Deus esteja sendo pregada. E você encontra quem você acha melhor, com quem você se identifica. Então é assim, né? Verso 6. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Então, tudo que nós formos ler ou que eu for comentar, por exemplo, eu não posso ultrapassar do que está escrito na Bíblia. Então, por exemplo, eu cito palavras de Jesus ou de algum outro apóstolo. Então é claro que depois, conforme vai ler na Bíblia, você vai ver que as palavras vão sendo encontradas, tá bom? Ponto. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Então é assim. Então não é essa questão de ficar brigando entre as pessoas. Não, pelo contrário. O nosso objetivo sempre tem que ser bíblico. O objetivo tem que ser bíblico. Não enfatizar uma pessoa ou outra, mas estando dentro da Bíblia, né? Assim a gente até evita briga entre pessoas na internet, né? Pessoas que ficam criticando umas às outras. Isso não precisa, né? Verso 7. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa, o que você tem que não tenha recebido, e se o recebeu, por que se orgulha, como se assim não fosse? Então é assim, se por exemplo eu tiver um dom do ensino, ou se eu estou aqui explicando, se a outra pessoa tiver o dom do ensino também, ou se for um pastor, um presbítero, seja lá o que for, se for um profeta, eu não devo me orgulhar em detrimento do outro, não achando melhor que eu sou melhor que ninguém, como se o que eu estivesse recebendo não tivesse recebido de Deus, né? Então, Deus é quem dá os dons às pessoas, né? E não é para o orgulho meu, o orgulho do outro, não. É para a glória de Deus, né? Então, vamos lá. Então, se eu recebi isso, não tem que ter orgulho, não. É tudo para a glória de Deus, né? Verso 8. Vocês já têm tudo o que querem. Já se tornaram ricos. Chegaram a ser reis e sem nós.
como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Verso 9, deixa eu baixar aqui o texto. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Temos nos tornado um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Ele está aqui falando de apóstolos, né? Às vezes nós vemos o quanto missionários sofrem, né? Verso 11. Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguimos, suportamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los, como a meus filhos amados. Verso 15. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm mais paz, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Interessante, eu não havia visto esse detalhe nas outras versões bíblicas. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Tem gente que fala, né? Não olha para mim, olha para Cristo, né? Nós temos que ser bons cristãos para que nós possamos ter condições de dizer isso para as pessoas, né? Sejam meus imitadores, né? E repare que o apóstolo Paulo, quando ele falou isso, ele comentou antes que os coríntios estavam... Porque essa carta é para os coríntios, né? Então ele estava reclamando que eles estavam se achando o máximo e tratando eles mal, né? Vejam um outro detalhe. Eles estavam dizendo que eles estavam sendo sustentados pelas próprias obras das mãos deles, né? O apóstolo Paulo, ele era fazendor de tendas, né? Ele tinha uma profissão. Ele tinha uma profissão e era apóstolo, ele era pregador do evangelho, né? Verso 17. Por essa razão, estou-lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Verso 18. Alguns de vocês se tornaram arrogantes. Olha lá, é isso mesmo. Eles estavam se achando o máximo, né? Por isso que ele estava dizendo, estamos sendo tratados como lixo. Vocês são os reis e nós somos o lixo. Então, foi um sarcasmo. Olha só, na Bíblia tem sarcasmo, você sabia? Tem gente que fala que às vezes o texto bíblico né? Não, o apóstolo estava escrevendo assim, ele usa de sarcasmo. Já vi senso de humor na Bíblia também, né? Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Lá vai chibatada. Verso 19. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm.
O apóstolo Paulo tinha o poder de Deus nas mãos. Mas vê que poder eles têm, né? Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Verso 21. O que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Com vara, vai dar chibatada. Gente, vocês acham que os textos bíblicos às vezes são tranquilos? Não. Coríntios capítulo 5, vamos continuar. Então, após a chibatada. 1. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre entre os pagãos, a ponto de alguém entre vocês possuir a mulher do seu pai. Verso 2. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Verso 3. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se já estivesse presente. Então, no capítulo anterior, ele falou sobre que quem julga ele é Deus, né? E agora no verso 5, ele está falando de uma pessoa que cometeu uma imoralidade enorme, né? Eu inclusive andei vendo um pastor que estava falando sobre quando se afastar de uma pessoa, né? E esse pastor, ele citou os textos bíblicos, né? Ele pegou todo o apanhado bíblico sobre esse assunto no Novo Testamento e ele explicou exatamente isso. O que seria expulsar ou se afastar de alguém, né? Então, por exemplo, se alguém se diz irmão e estiver cometendo pecados, né? Pecados constantes ou imoralidade, como no caso desse cara aqui que estava pegando a madrasta, né? E cometendo algo com a madrasta. Então, o que ele falou? Que nem entre aqueles que não conhecem a Cristo não nos conhece gente que estava fazendo isso, e esse cara estava dentro da igreja fazendo isso. Então ele já falou o seguinte: expulsem essa pessoa do meio da igreja, né? Não é qualquer situação que se expulsa alguém de igreja. Mas existem vários textos bíblicos que esclarecem que uma pessoa pode ser deixada de lado, né? Não participar das coisas da igreja, mas não expulsar da igreja, mas deixar essa pessoa de lado, para que a pessoa perceba que ela foi jogada de lado, né? Esse negócio de correção é muito complicado, porque às vezes a gente tem que prestar muita atenção, aqueles que são líderes têm que prestar atenção se não está havendo uma fofoca na igreja, e às vezes coloca uma pessoa de lado, alguém que não tem nada a ver, às vezes uma pessoa, né? Tem um outro texto que fala sobre mulherzinhas na igreja, usa exatamente essa expressão. Eu não sei se é aqui em Coríntios que fala isso. Mulherzinhas cheias de pecados, né? Sobrecarregadas de pecados, né? Então, se eu não me engano, acho que é o apóstolo Paulo, essa linguagem acho que é dele, né? Então nós temos que tomar cuidado, né? Se eu encontrar esse texto, eu vou citar, olha, lembra que eu falei da mulherzinha sobrecarregada de pecados? Então, não só mulherzinhas, podem ter homens também com alguns tipos de pecado, né? Tem o fruto do Espírito e as obras da carne, né? Então a gente vê que, por exemplo, maledicência, mentira, tem um texto que fala sobre isso, né? Bruxaria, tem coisa que fala assim, que tá tudo um do lado do outro. E tem gente que considera mentira ou fofoca ou falar mal das pessoas menos como se fosse menos quanto bruxaria, não. Na própria Bíblia fala que se você odeia um irmão, você é um assassino. Então tem gente que às vezes está na igreja e acha que odiar alguém é tranquilo, eu só odeio.
só odeio aquele cara lá. Mas a Bíblia fala, não, se você odeia, você é assassino, e os assassinos não herdarão o reino dos céus. Então, a Bíblia é muito... Ela trata esses assuntos particulares, assim, entre pessoas, como um assunto muito sério, né? E você vê que o apóstolo Paulo está tratando com a igreja que estava tendo problemas, né? Bom, quem sou eu para falar alguma coisa? Eu não sou pastor, tá? Você que é pastor, que se vire com a sua igreja aí. Tenha peito para encarar os desafios da igreja. Então, e claro, se alguém falou alguma coisa, se alguém inclusive vai receber correção, se uma pessoa não aceita a correção, aí você vai e fala com mais um junto. Se a pessoa não aceita a correção, aí você vai e leva para frente da igreja, para todo mundo avaliar a situação, para ver se a pessoa se assusta e se manca e corrige, né? Agora, muitas vezes não tem acontecido às vezes isso na igreja. Às vezes um fica fazendo fofoca, aí queria fofoca, aí fica aquela coisa, né? E aquele, Aí às vezes a pessoa nem sabe porque está sendo maltratada dentro da igreja, né? Vamos lá, onde é que eu parei? Apesar de não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Verso 4. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás. Olha, isso eu nunca vi na igreja. Alguém que esteja fazendo coisas ruins dentro da igreja, você vai e tenta disciplinar, né? Disciplinar da maneira correta, né? Eu lembro de um caso, mas eu não... Acho que a pessoa não permaneceu na igreja. Não sei, ficou meio estranha aquela situação, né? Mas um deles eu acho que ainda está na igreja, mas não na igreja que eu vi essa correção. Mas no caso de uma pessoa estar cometendo uma coisa muito séria, verifiquem que o apóstolo Paulo disse, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Para que o corpo seja destruído. Vocês já imaginaram o poder que tem uma igreja quando as pessoas estão... Aqui está falando de correção, né? Quando alguém estiver abusando, ou se talvez essa seja uma maneira de fazer correção dentro de uma igreja. Vocês já pensaram nisso? Por exemplo, se está acontecendo alguma coisa estranha, todo mundo se reúne, ora e joga para o Senhor. Senhor, se tal pessoa não vai se corrigir, entrega na mão de Deus. Até a vida da pessoa. Nesse caso aqui, para que o corpo seja destruído, o apóstolo Paulo está falando até, de repente, orando para que uma pessoa fique doente. E num caso desse, de repente, a pessoa cai em si, no último momento se arrepende, né? Não sei. Né? Porque pelo menos a pessoa pode não ter construído uma vida cristã, mas a pessoa vai ficar pelo menos na base, né? Se pelo menos a pessoa se arrepender, como o ladrão na cruz, né? Não deu tempo de fazer nada que prestasse, mas se arrependeu no último momento. Talvez esse seja o caso, né? Nossa, mas que assunto complicado, né? Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente encontra assuntos pesados. Ó, verso 6. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Na questão, né, de uma pessoa contaminada no meio da igreja, ela vai começar a contaminar.
Uma pessoa que fica fazendo fofoca, ela vai espalhar fofoca. Uma pessoa mentirosa, ela vai ficar contaminando, espalhando mentira. Uma pessoa que fica causando divisão na igreja, inclusive tem texto que fala sobre pessoas que ficam criando divisão, né? Apartem-se destes, afastem-se, né? A palavra diz não, nem com estes que dizem que são de Deus e cometem pecados, e que a Bíblia chama de iniquidade. Iniquidade é pecado continuado, né? A palavra de Deus, a Bíblia, o Novo Testamento diz assim: afastem-se destes, afastem-se, né? Não diz para expulsar da igreja, diz afaste-se, né? Nossa, a gente tem muita coisa para aprender na Bíblia. Como é que tem gente que... Como é que você não lê a Bíblia? Você tem que ler a Bíblia para a gente poder saber como é que a gente pode agir dentro da igreja, né? Verso 7. Livrem-se do velho fermento, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Verso 8. Por isso, celebremos a festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade. Então, tira a maldade, tira a perversidade do meio do povo. Ou se afastem dessas pessoas, né? Mas com pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Então, dentro da igreja tem que ter a sinceridade e tem que ter a verdade. Dentro de uma igreja não pode ter assim, uma pessoa conversou com você, você vira a cabeça e por trás a outra pessoa vai cumprimentar e por trás você faz assim. Não pode. Dentro da igreja tem que ter sinceridade e verdade, né? Verso 9. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Então com quem que vocês não devem se associar? Com pessoas imorais, né? Se a pessoa está na igreja, ela está envolvida, é uma pessoa que está de oração, participa das coisas da igreja. Às vezes a pessoa está quietinha na dela e você às vezes não sabe da vida da pessoa. Se você não sabe da vida da pessoa, não isole aquela pessoa. Procure se envolver para você saber quem é aquela pessoa, né? Então, o que a direção bíblica aqui é, verso 9, já lhes disse por carta que vocês não devem se associar com pessoas imorais. Então, aqui, os imorais, os que cometem os pecados, as iniquidades, né? Verso 10. Com isso, não me refiro aos imorais... esse texto mesmo. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, ou aos ladrões, ou aos idólatras. Se fosse assim, vocês precisariam sair deste mundo. Eu estava falando do texto, no fim era Coríntios mesmo. Verso 11. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem se associar com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador. Olha lá, falei de calúnia, né? Caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora, não devem vocês julgar os que estão dentro, né? Deus julgará os de fora. Então os que estão de fora da igreja é problema de Deus. A gente tem que julgar. A gente tem que julgar quem está dentro da igreja, tá? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Então, no caso bíblico desse cara que estava cometendo esse abuso imoral absurdo, nesse caso era um caso de expulsão, né? Tem uns 5 minutos para terminar a leitura. Agora 1 Coríntios 6. Eita, assuntinho pesado. 1 Coríntios 6, verso 1. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos?
Então é assim, se você tem algum problema com alguém dentro da igreja, vai com o irmão e resolva dentro, não processar alguém. Né? Verso 2. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Então, briguinha dentro da igreja é para se resolver os que estão brigando e mais um ou dois, né? Um diácono estão junto, né? Vocês não sabem que havemos de julgar os anjos, né? Quanto mais as coisas desta vida, verso 4. Isso são coisas que a gente vê, eu pelo menos vejo menos na igreja atual, né? Verso 4. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre os irmãos? Né? Se bem que ele não falou em diácono, ele falou alguém sábio. Né? Verso 6. Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. Verso 7. O fato de haver litígio entre vocês significa uma completa derrota, porque não preferem sofrer a injustiça. Porque não preferem sofrer o prejuízo? Que o apóstolo Paulo está falando o seguinte, que se você conhece Jesus Cristo, você entende que o seu ego, você tem que jogar fora, você tem que se abaixar. Nós devemos diminuir para que ele cresça. Então, se você é uma pessoa que diminuiu, você não vai ficar, eu fui injustiçado, né? Coloca o outro irmão na justiça, não. Se abaixa a cabeça, não resolve. O outro é arrogante, o outro irmão é arrogante, leva prejuízo, tenta conciliar, não conciliou, leva prejuízo. Deus não é suficiente poderoso para dar 10 vezes mais do que o outro que o roubou? Deixa o outro que o roubou na mão de Deus, né? Verso 8. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra os irmãos. Verso 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Olha a lista dos pecados, olha lá. Eu não falei da lista dos pecados? Então, se você está levando um irmão para juízo no meio dos mundanos, você pode estar sendo um perverso. Você está sendo perverso contra o irmão. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores. Eu não falei de fofoca, caluniador, olha lá. Nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Opa, meu filho acordou. Oi, filhotinho, papai está lendo a Bíblia, vem cá, vem. Verso 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados e foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Verso 12. Esse é o Otávio, meu filho. Verso 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada domine. Não deixarei que nada domine. Mas eu não deixarei que nada domine. Os alimentos foram feitos para o estômago. Eu acho que eu vou parar por aqui. Porque aqui parece que ele vai começar a entrar em outro assunto. Então, verifiquem que o apóstolo Paulo... Dá tchau pra todo mundo, filha. Papai tá lendo a Bíblia para as pessoas.
Então nós devemos ser boas pessoas dentro da igreja e não trazer problema para dentro da igreja. Se você é um cristão, leiam Romanos, uma carta que eu já li aqui no canal. Ele fala muito sobre isso, né? Também sobre a nossa moral. Então deixa eu terminar por aqui. A gente continua no próximo capítulo, no próximo vídeo. Inclusive, eu verifiquei que algumas pessoas, quando eu mandei os últimos vídeos, as pessoas viram só o último vídeo. Às vezes o YouTube não notifica todos. Não notifica todos os vídeos. Tá bom? Então verifiquem no canal. Tá bom? Os vídeos que vocês deixaram pra trás. Saúde, filhote. Tá, obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau, gente.